tudo bem? Meu nome é Abner, aqui é o professor Ivo Gico Júnior. Nós vamos hoje tratar com vocês sobre os temas que constam da programação, que são precedentes, fundamentação das decisões judiciais e embaixo de declaração. A gente se organizou aqui para dividir a aula em dois momentos. Eu vou tratar num primeiro momento de temas que provavelmente vocês já conhecem alguma coisa, pelo menos, que é a parte mais jurídica e normativa, digamos assim, do tratamento que o Código dá a esses temas. Vou procurar, sempre que possível, trazer uma abordagem mais prática que possa auxiliar na atuação funcional de vocês e também apresentar alguns pontos de dúvidas que ainda persistem, controvérsias e novidades que o Código procurou trazer. Na segunda parte, o professor Ivo vai tratar da parte de análise econômica desses institutos, que é uma abordagem muito interessante, diferente e que tem crescido de relevância aqui no Brasil. Tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, algum esclarecimento, fiquem à vontade para fazer. Tudo bem? Bom, antes de entender esses temas, que a princípio parecem soltos, precedentes, fundamentação das decisões judiciais e embaixo de declaração, a gente vai tentar estabelecer um elo de ligação, um elo entre esses temas. A ideia de precedente é muito central e essencial para o novo Código. E por isso, antes de entrar propriamente nesses temas, eu tentei trazer aqui para vocês qual foi a necessidade, ao menos na visão da Comissão e do Congresso Nacional, da elaboração de um novo Código de Processo Civil. Quais os problemas que se identificava à época e quais os problemas que se quis tentar, pelo menos, resolver com o novo Código. O primeiro item é que o novo Código de 2015 foi o primeiro promulgado em uma era democrática. Se pensarmos nos códigos de processo civil anteriores, de 1939 e de 73, foram instituídos em épocas de governos ditatoriais ou autoritários no Brasil. E essa foi uma preocupação que guiou a comissão de juristas, tanto na edição de audiências públicas, recepção de sugestões de advogados, advocacia pública, privada, juízes, promotores, para a elaboração desse código. E o que se tinha de percepção é que o Código de 73 tinha atendido a sua demanda nos primeiros 20 anos de existência, mas que a partir da década de 90, com sucessivas alterações no Código, acabou virando uma grande colcha de retalhos, digamos assim. Então nós tivemos alterações quanto à antecipação da tutela em 94, tivemos alterações quanto a alguns pontos do sistema recursal, questões no regime de cumprimento de sentença, a instauração do chamado processo sincrético, temas que vocês devem se lembrar, mas que na prática acabou representando uma baixa sistematicidade do código. O próprio código às vezes não conversava consigo mesmo. O que previa num ponto e o que previa em outro, às vezes acabava entrando em contradição. E diante desse sistema, além da falta de efetividade das normas e dessa baixa sistematicidade, alguns problemas que ainda hoje existem e que são apontados há muito tempo no processo civil brasileiro, que o Código tentou instituir, e acho que isso é importante para a gente entender a ideia do sistema de precedentes que o Código tentou introduzir, ou pelo menos reforçar. A própria noção de o que seja efetivamente um precedente é bastante discutida em doutrina. Os professores Bruno Dantas e Tereza Arruda Alvim também trazem um conceito muito crítico do que seria precedentes, tentando comparar com países de tradição do common law, mas acho que essas ideias de quais os problemas esse sistema tenta resolver são importantes para a gente compreender o próprio sistema em si. Então, o que a gente poderia diagnosticar no processo civil brasileiro? Uma excessiva demora nos processos, então processos que demoram muito tempo, e ao demorar muito tempo, quando oferecem a tutela jurisdicional, acabam oferecendo uma tutela insuficiente ou tardia, e que talvez não interesse mais às partes tanto quanto interessava antes. Um grande número de processos, que é uma reclamação constante do judiciário, da sobrecarga de trabalho. Aqui também o novo Código tentou estabelecer algumas novas formas mais adequadas e alternativas para a solução das controvérsias, como mediação, conciliação, arbitragem, cuja aplicação à advocacia pública e ao poder público também é uma discussão que tem crescido em importância. Um sistema recursal muito complexo, então às vezes um mesmo processo dava origem a diversos incidentes, diversos agravos, diversos recursos, e que o mesmo juiz ou o mesmo tribunal acaba se manifestando em um mesmo processo 5, 6 vezes naquela questão.
o que acabava prejudicando essa questão da coesão. Para a gente perceber esses problemas em números, eu vou ficar em pé aqui para apontar, eu trouxe alguns gráficos que se referem ao Justiça em Números, editado pelo Conselho Nacional de Justiça. Esse Justiça em Números é de 2018 e se referem a dados de 2017, que é o ano base. Só para a gente ter uma ideia. Nesse primeiro gráfico, na linha azul, a gente tem os processos baixados ao longo do tempo. E em vermelho, os casos novos. O que a gente percebe é que, mesmo com o crescimento da força de trabalho, mesmo com o crescimento do número de processos baixados, isso não é suficiente para fazer jus ao estoque de processos, justamente porque são vários os novos processos que também chegam. Salvo essa exceção aqui em 2015, é sempre uma linha crescente. E em 2017, chegávamos a um estoque de 80 milhões de processos no Brasil, o que acaba demonstrando um pouco da própria litigiosidade da sociedade brasileira e que acaba levando problemas pequenos e maiores sempre ao judiciário em busca dessa solução, dessa solução heteronormativa, uma solução não construída pelas próprias partes. A título de curiosidade, até conversávamos ali fora, desses 80 milhões de processos, cerca de 25% de todos os ramos da justiça eleitoral, militar, federal, estadual, trabalhista, tramitam só no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, 25% de todos os processos do Brasil tramitam lá, claro que é onde se encontra a maior parte da população, existem motivos para esses números, mas só um título de curiosidade para vocês. Aqui é a mesma coisa, só que dividido por ramos da justiça, só para a gente ver que não é um problema da justiça estadual, da justiça federal, que seja talvez o foco da atuação de vocês, mas é um problema talvez estrutural, que decorre do próprio sistema recursal e do sistema processual civil brasileiro, e que se replica em vários ramos da justiça, estadual, dos tribunais superiores, justiça do trabalho, justiça federal. E aqui, claro, a justiça militar estadual e eleitoral acabam apresentando um contexto diferente. Justiça eleitoral, observem que há picos, né, justamente nos anos de eleições municipais, aqui 2012, 2016, e a justiça militar estadual, que é um caso à parte, só existem 3 estados do Brasil, né, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que apresentam justiça militar estadual. Vejam como o número de decisões judiciais sobre cuja fundamentação vamos tratar, também cresce ao longo do tempo, mas mesmo assim não é o suficiente, tanto em primeiro grau quanto em instâncias colegiadas. Também por ramos de justiça. Aqui o outro gráfico do Justiça em Números que indica a litigiosidade do brasileiro, ou seja, quantos mil processos em média a cada 100 mil habitantes nós temos. E chegamos aqui no número total do Poder Judiciário de 12,51%, ou seja, cada 100 mil brasileiros existem 12 mil processos, que também é um número bastante elevado em comparação. Só para a gente ter uma ideia do panorama, o que o Código tentou resolver. Aqui também há um gráfico sobre a complexidade do sistema recursal, como as coisas de cima, mesmo de turmas recursais, começam embaixo, chegam até o Supremo. E aqui um gráfico médio sobre o tempo de duração dos processos. Também é um tempo bastante elevado e a gente percebe que se replica na instância superior, que todos esses tempos vão se somando, segundo grau, primeira instância. E uma curiosidade que eu destaco, para a gente não perder tanto tempo nessa parte dos gráficos, é que às vezes a tutela de conhecimento é efetivamente prestada e concluída, mas aí se demora um outro grande tempo para a parte satisfativa do direito. Então aí já começa a introduzir também a ideia de que a razoável duração do processo não ocorre ou não deve ocorrer apenas para a fase de conhecimento, mas para a efetiva satisfação do direito. Então, no âmbito da Justiça Estadual, da Justiça Federal, que é o foco da atuação da Advocacia Geral da União, a tutela de conhecimento em primeira instância, um tempo médio até a sentença, não o trânsito em julgado, 2 anos e 4 meses. Quando a gente pula para a fase de execução, 6 anos e 4 meses só aqui em primeira instância. Isso também acaba representando um panorama de que daqueles 80 milhões de processos, grande parte são execuções, e dessas execuções, grande parte são execuções fiscais, como vocês também devem saber, e a partir daí desse panorama, tenta-se propor soluções criativas para enfrentar o problema. Bom, esse era o panorama. Isso foi o que o novo código tentou
tentou estabelecer algumas formas, algumas propostas de solução. E na própria exposição de motivos do código, eles elencam 5 objetivos. Eu trouxe aqui para vocês verem, não vamos nos ater muito a isso, mas é só para que a gente perceba qual que foi a ideia da comissão de juristas que acabou reescrevendo esse anteprojeto, que depois foi aprovado no Congresso, para a elaboração de um novo código. O primeiro ponto era estabelecer uma sintonia com a Constituição Federal. Então, aqui a gente introduz uma ideia de constitucionalização do processo civil. No direito civil, isso já é uma ideia trabalhada há maior tempo, já desde o Código de 2002, que é posterior à Constituição de 88, mas que no processo civil a gente não tinha muito essa discussão, ou pelo menos não reconhecida legalmente, já que o CPC anterior era 15 anos mais velho que a própria Constituição. Então, a partir dessa sintonia se discute esse tema. Criar condições para que o juiz possa decidir, de fato, mais próximo daquela realidade fática que ele enfrenta. Ou seja, não basta prever um sistema normativo que, em tese, faça sentido, mas que, na prática, revele baixa efetividade. Simplificar problemas, especialmente o sistema recursal. Então, não sei se vocês ou alguns de vocês atuam, já teve a oportunidade de atuar em tribunais superiores, mas não raro a gente vê situações do tipo embargo de declaração, no agravo interno, embargo de divergência, no agravo interno, no agravo em recurso extraordinário. Então, é um sistema recursal bastante complexo e que não se justifica. O Código também tentou trazer algumas propostas para esse tema e a ideia de precedentes também se contém aqui. Dar maior rendimento e efetividade ao processo e maior organicidade ao sistema. Então, dentro dessa ideia de constitucionalização do processo civil, o Código trouxe, de forma inovadora, uma parte relativa às normas fundamentais do processo civil, e que eu queria falar com vocês para a gente chegar na parte de isonomia e segurança jurídica, que são pontos importantes para a gente entender precedentes. Então, naquela ideia de compatibilizar o processo civil com a Constituição, há alguns princípios e normas que o Código prevê nesse sentido. Então, desde a expressa compatibilidade do CPC à Constituição, a ideia de igualdade, e aqui começa a introduzir a discussão, não apenas igualdade como estamos acostumados a ver no processo civil quanto à paridade de armas, ou igualdade nos meios e recursos disponíveis, mas na própria aplicação do direito. É desejável, em uma sociedade normatizada, que pessoas ou partes que se encontram em uma situação jurídica similar tenham, para seu problema, soluções similares a partir da aplicação de uma mesma norma objetiva. Claro que a interpretação e a aplicação do intérprete sempre dá espaço a subjetivismos, mas, tanto quanto possível, é desejável que uma mesma norma aplicada a casos parecidos se apresente uma mesma solução. Essa ideia de igualdade ou de isonomia é bastante importante para a compreensão do sistema de precedentes. Boa-fé e cooperação entre as partes, então, mesmo se tratando de partes antagônicas ou que litigam quanto a um determinado objeto, é desejável que na conduta, não desejável, é obrigatório, trata-se de uma norma, que as partes apresentem na sua conduta processual um tratamento cooperativo. E isso abrange não apenas as partes, mas também juízes, promotores, membros do Ministério Público, advogados e auxiliares das partes. Contraditório e ampla defesa, também ratificado pelo Código, e aqui vocês já devem conhecer a vedação da decisão surpresa, mas apenas para mencionar que é mais um ponto em que o Código tenta trazer ou reforçar ideias de princípios constitucionais do processo civil. Publicidade, e aqui também há um ponto interessante para a gente discutir depois quanto à fundamentação de decisões judiciais, que é um dos pontos do nosso programa. Os julgamentos devem ser públicos e fundamentados. A atividade jurisdicional, por definição, é fundamentada. E a razoável duração do processo, e como eu disse, da execução. Vejam que o Código fala: direito a obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. De nada adianta assegurar à parte o reconhecimento do seu direito em um tempo razoável e não assegurar a essa mesma parte o cumprimento ou a satisfação desse direito reconhecido. E um último princípio, digamos assim, constitucional, que eu gostaria de tratar nessa parte ainda introdutória da aula, diz respeito à segurança jurídica. E segurança jurídica, para quem estuda análise econômica, creio que seja um elemento muito importante.
O sistema jurídico tem que ter algumas medidas de estabilização das expectativas daqueles que operam nesse sistema jurídico. Não apenas agentes econômicos, investidores, players, mas nós, cidadãos da vida comum. Nós, cidadãos, nós, juízes, nós, advogados públicos, nós, gestores públicos, toda a sociedade em geral. É desejável que, mesmo na complexidade do sistema e na diferença de casos que podem se apresentar, que haja alguma estabilidade mínima. Até no ponto da sociologia do direito, há teóricos como Luhmann que entendiam que a função do direito é estabilizar contrafactualmente expectativas que aquela sociedade tem. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim. Então, nessa ideia de estabilizar expectativas e reduzir complexidades, a atuação do judiciário, especialmente quanto à aplicação do entendimento jurisprudencial, por vezes não se revela segura. No sistema de precedentes, esse é um dos elementos que procura nortear a estruturação que o novo código trouxe ao ponto. Não raro, a gente vê tribunais diferentes decidindo uma mesma questão de forma absolutamente antagônica, e o que é pior, às vezes um mesmo tribunal, dentro da sua mesma estrutura, de órgãos diferentes, ou o mesmo órgão, acaba decidindo diferentemente questões iguais. Não há aqui uma preocupação de engessamento total do judiciário, ou seja, essa é uma pergunta que se coloca dentro da ideia de segurança jurídica e do sistema de precedentes. O Poder Judiciário se autovincula? Aquilo que ele decidiu deve continuar decidido ou há situações que possibilitam essa mudança? A ideia de segurança quanto ao ponto é importante não apenas verticalmente, digamos assim, ou seja, que um juiz de primeira instância efetivamente aplique aquilo que o STJ ou o Supremo Tribunal Federal decidiu e dê respeito a esse entendimento, ainda que dele discorde, mas também horizontalmente, dentro de um mesmo órgão judicial. Não basta ter uma jurisprudência consolidada verticalmente, mas que ao longo do tempo não se revela estável. A estabilidade do entendimento jurisprudencial é também um fator de importância. Mas não que o judiciário se autovincule por completo. De fato, há situações que ensejam a possibilidade de uma modificação jurisprudencial, mas desde que, para tanto, tenha havido alguma alteração normativa ou alguma alteração do contexto fático que fundamente essa questão. Um exemplo que talvez na atuação de vocês vocês já tenham reparado. A ideia do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS. O STJ, durante muito tempo, acabou decidindo uma coisa, chegou no Supremo, se decidiu outra, e agora, Fazenda Pública preocupada, vamos modular os efeitos, não vamos modular os efeitos, esse entendimento é esse mesmo, vai mudar, não vai mudar. Isso acaba trazendo incertezas e indefinições, não apenas para o cidadão, agente privado, digamos assim, mas também para os órgãos públicos. Então, essa é uma preocupação de destaque na estruturação do sistema de precedentes. Talvez a discussão mais importante não seja propriamente quanto à possibilidade ou não de alteração desse entendimento jurisprudencial, porque acho que vamos concordar que há casos em que, de fato, ensejam essa necessidade, mas sim como promover essa alteração jurisprudencial. É preciso que, na mudança, se tenha uma estabilidade mínima, ou pelo menos uma previsibilidade do que vai mudar, quando vai mudar e de que forma vai mudar. E nessa ideia, o Código trouxe alguns instrumentos para tentar mitigar também os efeitos e os impactos dessas modificações. Trouxe aqui o exemplo da modulação dos efeitos, que é um instituto que advém do processo de controle de constitucionalidade. Então, só para a gente fazer uma repaginação. Em regra, no controle de constitucionalidade, prevalece o princípio da nulidade, ou seja, uma norma reconhecida inconstitucional é nula e, portanto, não produz efeitos desde a origem. Então, essa é a regra, os efeitos ex tunc da decisão de inconstitucionalidade. Mas no controle de constitucionalidade, no processo constitucional, se visualizou ao longo do tempo que havia algumas situações que, por razões de segurança jurídica, mais uma vez, e interesse social, que são os dois vetores que a Lei 9868 e 9882 trazem, da ADIM e da DPF, há situações em que, com base nesses dois vetores, se justifica uma modulação dos efeitos dessa decisão. O que representa? Fixar como termo inicial da produção de efeitos dessa decisão um momento diferente que não a sua origem. Pode ser a data de julgamento,
pode ser algum prazo prospectivo e assim por diante. Essa ideia, que nasce lá no controle de constitucionalidade, é trazida agora para o Código de Processo Civil para casos não apenas relativos ao controle de constitucionalidade. Então, logo no início lá do capítulo sobre a ordem nos tribunais, 926 e 927, podem reparar que o Código traz um dispositivo em que justamente aborda essa ideia. Nos casos de modificação jurisprudencial, o tribunal poderá modular os efeitos da sua decisão. É interessante que o tribunal assuma que está mudando de entendimento, indique de forma específica a fundamentação dessa decisão judicial. Estou mudando por isso, porque houve uma alteração normativa, porque houve uma alteração no contexto fático, socioeconômico, e que fixe de forma clara para a sociedade e para os que operam naquele sistema jurídico a data ou a partir de quando esse novo entendimento se impõe. Também nesse processo de tentar mudar de forma segura, há a previsão, por exemplo, da possibilidade de promoção de audiências públicas, que também é um instituto que foi bastante e ainda é bastante utilizado no âmbito da jurisdição constitucional, mas que é trazido aqui também para o sistema de precedentes. Na promoção, tanto da consolidação de um entendimento em um precedente, quanto da posterior possibilidade de modificação desse precedente, há a possibilidade de promoção de audiências públicas, para que não apenas as partes daquele processo discutam os temas inerentes, mas também a sociedade, órgãos e sistemas representativos. E essa ideia é tão forte no novo Código, que eu trouxe mais uma vez aqui algumas frases da exposição de motivos, e a partir daqui a gente consegue também construir alguns pontos de comunicação entre o sistema de precedentes e o ponto de fundamentação das decisões. Vejam, o Código quis criar estímulos para que a jurisprudência se uniformize, à luz do que venham decidir tribunais superiores e de segundo grau, e que não apenas se uniformize, mas se estabilize. Então, essa ideia de estabilidade não apenas vertical entre os órgãos judiciais, mas também horizontalmente ao longo do tempo, dentro de um mesmo órgão judicial. Essa é a própria função dos tribunais superiores, proferir decisões que moldem o ordenamento jurídico objetivamente considerado, a função paradigmática que devem desempenhar. Ou seja, os órgãos judiciais de instâncias inferiores devem obedecer a essa atuação paradigmática dos tribunais superiores. Aquilo que o STJ, o Supremo decide, cada um no âmbito da sua competência, deve representar um verdadeiro paradigma para os outros órgãos judiciais. E uma vez firmada a jurisprudência, em regra, essa deve ser mantida. Então, o novo Código fala em uma jurisprudência coerente, estável e íntegra, que se mantém ao longo do tempo, mas não é imutável. Então, se houver relevantes razões, recomendando a sua alteração. E aqui a grande discussão relativamente ao sistema de precedentes e à fundamentação das decisões judiciais, que a própria exposição de motivos do Código também já introduz. Por um lado, o princípio do livre convencimento motivado é garantia de julgamentos independentes e justos. Neste sentido, mereceu ser prestigiado pelo novo Código. Mas, por outro lado, em seu alcance mais estendido, acaba por conduzir a distorções do princípio da legalidade e à própria ideia do Estado Democrático de Direito. A dispersão excessiva da jurisprudência produz intranquilidade social e descrédito do Poder Judiciário. Quando a gente fala de fundamentação das decisões judiciais, a gente diz que no sistema processual civil brasileiro prevalece o princípio do livre convencimento motivado. O que é isso? O juiz, com base nos fatos comprovados e na prova produzida ao longo do processo, vai aplicar o direito ao caso conforme o seu livre convencimento. Mas não é um livre convencimento aleatório. Esse livre convencimento tem que ser fundamentado pelo magistrado na sua decisão, à luz daquilo que as partes alegaram e provaram ao longo do tempo. Mas o que a crítica que aqui se coloca é, se levado ao seu máximo alcance, esse princípio da livre fundamentação motivada de cada magistrado acaba abrindo espaço a subjetivismos, e a subjetivismos exacerbados, ou seja, aqueles que produzem para uma mesma situação objetiva em que se discute a aplicação de uma mesma norma, soluções muito controversas. Então, buscou-se estruturar esse sistema de precedentes também com esse objetivo. Na prática, nós que integramos o judiciário vemos isso com muita frequência. Há colegas que se
que se incomodam com esse tipo de alteração. Acabam vendo uma lesão à sua independência funcional ou à sua própria liberdade de atuação por se verem normativamente vinculados a entendimentos de tribunais superiores com os quais nem sempre concordam. Mas se não for assim, o sistema não fecha. Abre-se espaço a muitos subjetivismos, a muita insegurança e a muita desigualdade na introdução do processo civil brasileiro. Tudo bem? Entenderam a ideia? E aí, alguma pergunta? Não? A partir daí a gente começa a falar, então, mais propriamente do sistema de precedentes do Código de Processo Civil, que não foi propriamente criado pelo Código de 2015, mas, sem dúvida, foi fortalecido e reestruturado pelo Código de 2015. A ideia é promover uma jurisprudência uniforme e estável, que é a ideia que já tratamos aqui. Mas os mecanismos de compatibilização de decisões judiciais não são novidades e não ocorrem apenas no sistema de precedentes. Então, quando a gente fala em precedentes, quando a gente fala em jurisprudência estável, íntegra e coerente, quando a gente fala em aplicação de uma tese a um caso concreto, normalmente a gente já se recorda, claro, da repercussão geral e dos casos repetitivos do STJ. Mas eu trouxe aqui para a gente lembrar algumas outras situações que permitem a aplicação dessas teses e outros mecanismos de compatibilização das decisões judiciais que se baseia na aplicação de um mesmo contexto jurídico a uma mesma situação fática. Tanto do Código anterior quanto do Código atual, algumas que se mantiveram, outras que não, só para a gente pontualmente passar por esse ponto. O Código anterior, quando tratava de apelação, dispunha que cabia ao juiz de primeira instância fazer o primeiro juízo de admissibilidade da apelação. Nesse juízo de admissibilidade, facultava-se que o juiz de primeira instância já negasse seguimento à apelação, que é um recurso dirigido à segunda instância, quando houvesse súmula do STJ ou do Supremo Tribunal Federal. Tinha-se aqui já um primeiro exemplo, então, de tentativa de imposição de um mecanismo dessa compatibilização vertical. Esse dispositivo não se reproduz no novo Código, é apenas um exemplo. Até porque o novo Código, como regra, nessa ideia de tentar promover a celeridade da causa e a razoável duração dos processos, tentou extinguir o juízo de admissibilidade pelo juízo recorrido. Então, na apelação, isso foi extinto. Por que eu falei que tentou e por que eu falei que na apelação isso foi extinto? Porque o novo Código tentou fazer isso também para recursos especiais e para recursos extraordinários. Mas isso gerou uma reação muito grande dos tribunais superiores. E antes mesmo que o Código entrasse em vigor, o Código é de março de 2015, entrou em vigor em março de 2016. Em fevereiro de 2016, sobreveio uma alteração normativa que reintroduziu o juízo de admissibilidade pela instância recorrida no âmbito do recurso especial e do recurso extraordinário. A ideia era suprimir essa fase processual. Ao invés de o recurso especial e extraordinário ser objeto de uma primeira análise de admissibilidade no juízo recorrido, para depois ter uma outra análise na instância superior, tentava-se suprimir essa primeira fase, mas foi algo que não seguiu em frente. Mas, de todo modo, esse era um exemplo de compatibilização vertical das decisões judiciais, que não se reproduziu no novo Código, não porque a ideia não se manteve, mas porque a admissibilidade da apelação em primeira instância foi extinta. O segundo exemplo que eu trouxe para a gente relembrar é a improcedência liminar do pedido. É um instituto que existia no Código anterior, que se mantém no Código atual, mas que foi completamente reestruturado, fez-se uma releitura. São outros casos que agora possibilitam a improcedência liminar do pedido. O 285A do CPC de 73 previa a possibilidade de que o juiz, quando recebesse uma inicial de um caso que ele já tinha julgado, e se a matéria fosse só de direito e não dependesse da produção probatória, ele podia, com base nos seus próprios julgamentos anteriores, julgar liminarmente improcedente aquele pedido. Então, quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver tido proferida sentença de total improcedência em casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida a sentença. Antes mesmo de se integrar o polo passivo, o juiz já poderia julgar improcedente. O detalhe é que aqui não se tinha propriamente uma compatibilização vertical, era uma compatibilização do juízo consigo mesmo. Então, eu, juízo,
já julguei em casos idênticos esse pedido improcedente. Então, eu já sei que eu vou julgar improcedente, a matéria fática, o contexto fático probatório está indene de dúvidas, não há necessidade de produção de provas, e quanto a esse entendimento jurídico, eu já me posicionei e julgo improcedente o pedido. Isso não se reproduz no novo Código, ou seja, há a possibilidade de improcedência liminar do pedido ainda, mas não por esses fundamentos. E no novo Código, quais são os fundamentos que permitem? Aí sim nós passamos a falar em mais um novo exemplo de compatibilização vertical a partir da ideia de precedentes. Então, 332 permite a improcedência liminar do pedido, novamente, quando se dispense a fase instrutória, ou seja, quando se julga improcedente liminarmente o pedido e não se abre espaço nem mesmo a citação, se está suprimindo a possibilidade das partes produzirem provas, ou pelo menos a frase instrutória em regra geral. Claro que o autor já pode trazer documentos comprovando seus pedidos, suas alegações na inicial. Mas quando se faz isso, se suprime a fase probatória. Então, só é possível fazer isso nas causas em que não há necessidade de fase probatória, em que se trate exclusivamente de questão jurídica. Independentemente da citação do réu, o juiz julgará liminarmente improcedente o pedido. Mas vejam que as situações mudam completamente. Quando houver enunciado de súmula do STF ou do STJ, quando o acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ se basear em acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, quando se trate de entendimento firmado em RDR ou IAC, que é o Instituto Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e de Assunção de Competência, esses dois foram criação do novo Código, nós vamos tratar pontualmente deles já já, e quando houver súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Então, já se permite o julgamento improcedente de um pedido antes da citação com base nesses fundamentos. Uma verticalização que se dá em relação ao Supremo e ao STJ, nos casos de súmula e julgamentos repetitivos, que se dá em relação ao tribunal ao qual vinculado, seja o Tribunal de Justiça, seja o Tribunal Regional Federal, no âmbito do incidente de resolução de demandas repetitivas e do incidente de assunção de competência, e pelo Tribunal de Justiça sobre direito local. Claro, é difícil visualizar a aplicação desse último inciso à Justiça Federal, porque apesar de haver tribunais regionais federais, o que se discute em cada um deles é o direito federal aplicável, não o direito local. Então, por essa razão, é que o inciso 4 apenas faz menção aos tribunais de justiça, que se vincula ao direito local. Tudo bem? Um outro exemplo é a própria possibilidade do relator dar ou negar provimento a recursos monocraticamente. O novo Código trouxe um artigo quanto aos poderes gerais do juiz e, na ordem dos processos tribunais, reproduziu e adequou esses poderes ao relator. Então, não se tinha isso no Código anterior, um artigo geral sobre os poderes do relator, que é o 932. Nesse artigo se permite tanto negar provimento a recurso, quanto dar provimento a recurso, justamente com base também nessas ideias. O recurso inicialmente é um ato processual dirigido a uma instância colegiada, mas em algumas situações, que tem se reproduzido cada vez mais, se permite o seu julgamento monocrático, não é monocromático, como dizem alguns. Em que situações se permite isso? A súmula da STJ do S Supremo, a mesma coisa, acórdãos proferidos em julgamentos repetitivos, incidentes de resolução de demandas repetitivas e assunção de competência. Mais uma vez, um exemplo de compatibilização vertical das decisões judiciais. A distinção é que, quando se dá provimento, claro, tem que se primeiro dar a oportunidade da parte contrária contrarrazoar. Se vou negar provimento, não há essa necessidade, porque não haveria prejuízo à parte que não foi ouvida. Se vou dar provimento, eu antes tenho que ouvir a parte recorrida para que ela possa exercer o contraditório e ampla defesa e contrarrazoar aquele recurso. Tudo bem? E aí chegamos no grande destaque do Código quanto ao sistema de precedentes, que é o artigo 927 do Código. O artigo fala que os juízes e os tribunais observarão. Vejam que a resistência é tão grande dentro do próprio Poder Judiciário que houve quem disse o seguinte: esse observarão aqui é meramente uma sugestão, é propositivo e não é vinculante. Ou seja, eu posso observar, mas eu não me vinculo a ele, eu posso discordar.
Esse é um entendimento que tem se mostrado bastante minoritário. A ideia é que esse observarão traz consigo uma carga de vinculatividade aos juízes de primeiro grau e aos tribunais, juízes e tribunais. E quais são esses precedentes, vamos usar essa expressão, vinculantes? São as decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade. Isso aqui já decorre da própria Constituição. A Constituição, ao prever o sistema de controle de constitucionalidade, já dispõe sobre a sua vinculatividade, em algumas situações, à própria administração pública e, em regra, ao Poder Judiciário, que decorre dos efeitos erga omnes da decisão proferida em controle concentrado de inconstitucionalidade. Há discussão que tem se mitigado no controle incidental, quanto ao artigo 5210 da Constituição, que exige, em regra, a promulgação de uma resolução pelo Senado, no qual se suspenda a vigência daquela lei declarada inconstitucional. Defende-se em alguns teóricos que é uma corrente que tem crescido uma mutação constitucional desse dispositivo, mas só para a gente não fugir, só para destacar que aqui se fala em controle concentrado e essa é a razão. Por que não se fala em controle incidental também pelo Supremo? Enunciados de súmula vinculante, que também é uma disposição que já decorre do texto constitucional, não originariamente, mas a partir de modificação por emenda constitucional, que previu a possibilidade da edição dessas súmulas vinculantes, que vinculam não apenas o Poder Judiciário, mas também a administração pública, nos casos em que haja uma controvérsia relevante e por quórum qualificado, o Supremo decida aprovar essa súmula vinculante. Lembrando que o sistema de precedentes acaba se vinculando também à possibilidade de mecanismos de defesa e de aplicação desses precedentes. E aí o grande destaque que faço é a reclamação. A regra, o descumprimento a um precedente abre até mesmo uma via processual própria que possibilita levar aquela questão diretamente ao órgão judicial cujo precedente se estaria descumprindo na situação. Então, a súmula vinculante é uma outra situação dessa e que também enseja a propositura da reclamação. Acórdãos proferidos, mais uma vez, em incidente de assunção de competência e resolução de recursos de demandas repetitivas, o que também se estende aos recursos extraordinários e especial repetitivos. Já a gente aponta as diferenças elementares entre os conceitos. Súmulas do Supremo em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional, claro, cada um no âmbito da sua competência. Com destaque de que há algumas súmulas antigas do Supremo Tribunal Federal que tratam de matéria infraconstitucional. Isso se decorre ao fato que, antes de 1988, antes da criação do STJ, o Supremo acumulava competência de matérias constitucionais e infraconstitucionais. Então, há algumas súmulas antigas do Supremo que tratam de matéria infraconstitucional, mas que, se ainda vigentes esse entendimento, também seriam precedentes a serem observados, seriam súmulas a serem observadas pelos juízes e pelos tribunais. E a orientação do plenário é um órgão especial aos quais estiverem vinculados. Aqui não se limita aos tribunais de justiça. Então, em tese, um pronunciamento de um órgão especial de um tribunal regional federal também seria de necessária observância pelos juízes e pelos tribunais. Tudo bem? Então, aqui são elencados alguns instrumentos de uniformização jurisprudencial, que já tratamos, e no âmbito dos precedentes, especialmente do novo Código, se destacam a repercussão geral, o sistema de recursos repetitivos e o incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência, tratar rapidamente e pontualmente das diferenças entre esses incidentes. Primeira distinção entre repercussão geral e casos repetitivos. A repercussão geral nasce a partir de uma determinação constitucional da emenda 45 de 2004, que é depois posteriormente regulamentada em 2005, a princípio no âmbito do CPC de 73 e que foi incorporada pelo CPC de 2015. Ela nasce como mais um requisito recursal, um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Então, o primeiro ponto é que a repercussão geral só se refere ao recurso extraordinário. E ela traduz uma ideia qualitativa, ou seja, é necessário que aquela questão constitucional discutida, ou seja, se estamos falando de recurso extraordinário, é necessário que o recurso verse uma questão constitucional, e não apenas isso, é necessário que essa
essa matéria constitucional se revele relevante dos pontos de vista jurídico, social, político, econômico. E, além disso, é necessário que essa questão constitucional relevante seja também, ultrapasse também os interesses. É necessário que essa questão constitucional relevante e de repercussão ultrapasse o interesse subjetivo das partes discutidas. Então, há necessidade de que haja uma transcendência subjetiva. Questões relevantes do ponto de vista econômico, político e social e que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Como é que se dá isso na prática? O relator, ao receber um recurso extraordinário e verificar a presença dos seus outros requisitos, e ao entender que há repercussão geral naquele tema, ele propõe aos outros ministros o reconhecimento da repercussão geral naquele tema, e o faz por meio do plenário virtual. Então, ele coloca a manifestação no plenário virtual, abre-se um prazo para que os outros ministros se manifestem sobre a concordância ou a discordância dessa existência de repercussão geral. E a curiosidade também é que aqui o quórum qualificado é invertido, ou seja, se o relator propõe o reconhecimento da repercussão geral, é necessário que haja que 2/3 dos ministros discordem para que se entenda que não há repercussão geral. Então, se o relator votou sim, há repercussão geral, para que não seja reconhecida a repercussão geral, é preciso do voto de outros 8 ministros, que é 2/3 de 11. Então, aqui o quórum é qualificado, mas é invertido. Para discordar do relator, tem que ter 2/3. Tudo bem? Ao se colocar no plenário virtual e se reconhecer ou não a repercussão geral, a partir daí segue-se o trâmite. É possível que se promova audiências públicas e se promova a intervenção de amicus curiae, por exemplo, não apenas no julgamento do mérito depois da repercussão geral, mas também nesse primeiro momento em que se discute a própria existência ou não de repercussão geral. Tudo bem? Alguns traços gerais. Já a sistemática de recursos repetitivos é um pouco diferente. Primeiro que ela se aplica tanto para o recurso extraordinário e mais especialmente, o que na prática tem uma relevância muito maior, ao sistema do recurso especial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Aqui, como o próprio nome já fala, o que se trata é de repetitividade. Então, o primeiro requisito para que se reconheça um tema e se introduza esse tema na sistemática dos recursos repetitivos é que haja multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais e que esses recursos versem a mesma questão jurídica. A ideia é, há uma questão jurídica que se repete em muitos processos, vamos selecionar um desses para discutir a questão jurídica e a partir daí se aplica aos demais. Tudo bem? Essa distinção entre o repercussão geral e o recursos repetitivos ocorre na instância superior, entre STJ e Supremo. E ela acaba se reproduzindo para a diferenciação entre RDR e IAC, a resolução de demandas repetitivas e a assunção de competência, mas dessa vez na segunda instância. Então, o incidente de resolução de demandas repetitivas, como o próprio nome já fala, exige a repetição. Repetição de processos com a mesma questão jurídica. Então, se assemelha bastante aqui aos recursos repetitivos, mas se dá no âmbito de segunda instância, tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. E que essa questão jurídica idêntica, reproduzida em vários processos, represente risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica. São justamente os dois princípios que a gente destacou lá no início, quando viemos falando na necessidade de um novo código e da constitucionalização desse processo civil. Isonomia e segurança jurídica são dois princípios norteadores de todo o sistema de precedentes que o novo código reforçou. Tudo bem? Já a assunção de competência não se requer repetição em múltiplos processos. Então, a ausência de repetição em múltiplos processos. Basta que seja uma relevante questão de direito, com grande repercussão social e que não se repita em múltiplos processos. Essa é a ideia essencial da distinção. Cuidado que na origem dizem que a repercussão geral veio de um outro instituto anterior que se chamava arguição de relevância. Não sei se já escutaram, isso não existe mais, é só uma curiosidade histórica. Mas a arguição de relevância era o inverso. Nós falamos que a repercussão geral nasce como um requisito de admissibilidade do recurso. Ou seja, em tese, para que esse recurso tenha o seu mérito apreciado, eu tenho que primeiro demonstrar a existência de repercussão geral.
Se tem repercussão geral, atendidos os outros requisitos, posso julgar. Se estão atendidos os outros requisitos e não há repercussão geral, não posso julgar. A arguição de relevância, que tinha previsão no regimento interno do Supremo, era diferente. Se comprovasse que o recurso ou o tema era relevante, permitia-se o conhecimento desse recurso, não obstante os demais requisitos não fossem atendidos. Então, tem um recurso extraordinário, isso não existe mais, só para destacar mais uma vez, tem um recurso extraordinário que não preenche os seus requisitos de admissibilidade. O recorrente é ilegítimo, o recurso não é cabível, houve intempestividade. Mas, pela arguição de relevância, poderia suscitar-se a relevância dessa questão a justificar o reconhecimento desse recurso. Essa ideia é retomada em alguns casos sobre a repercussão geral, quando ministros propõem a discussão da matéria, mesmo que o recurso não esteja formalmente bem aparelhado. Por quê? Esses recursos todos, apesar das suas diferenças, eles trabalham com a ideia de um processo paradigma, ou seja pela repetição, ou seja pela repercussão da questão, eu vou selecionar um recurso e, a partir desse recurso ou desse processo, eu vou discutir não apenas o caso concreto, mas toda aquela discussão jurídica, aquele tema submetido nessa questão. Claro, há também uma análise do recurso. Nesse julgamento se dá provimento ou se nega provimento ao recurso. Mas, além disso, o mais importante nesse sistema de precedentes é a discussão da tese, da matéria jurídica aplicável. Tanto que, se o recorrente desiste desse recurso, o mérito do tema, o mérito da repercussão geral pode ser apreciado, não obstante aquele recurso tenha sua desistência homologada. E como que isso é retomado? Há alguns casos em que os ministros se deparam com a matéria tão relevante que alguns deles têm proposto a submissão desse recurso à sistemática da repercussão geral, mesmo que esse recurso eventualmente tenha um vício processual. Isso aconteceu, por exemplo, no caso do homeschooling, do ensino domiciliar, de relatoria do ministro Barroso. Mesmo o processo em si, ou recurso extraordinário concreto do caso subjetivo, não estivesse devidamente aparelhado, possibilitou-se a análise do tema da possibilidade ou não do ensino domiciliar no Brasil, independentemente de regulamentação própria. Isso caminha um pouco no sentido da ideia que o novo Código também procurou estabelecer, de primazia da decisão de mérito. Isso não se aplica apenas na instância ordinária, não apenas na primeira instância, mas também no âmbito dos processos nos tribunais, seja na via originária, seja na via recursal. A ideia é que o processo, por mais que tenha uma autonomia didática ou científica, não represente empecilho por um vício processual que possa ser superado, não represente empecilho à análise do mérito da questão, seja da causa originária, seja do mérito recursal. E a partir do momento em que se seleciona esse processo paradigma, se submete ao julgamento colegiado e há a possibilidade de suspensão dos demais processos que discutem aquele mesmo tema. Claro, quando se está a falar de incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência, inicialmente essa determinação de suspensão se limita à competência do próprio tribunal. Então, se é um tribunal regional federal, a princípio seria só no âmbito dessa região. Mas há a possibilidade de que, determinada essa suspensão, se leve esse pedido ao STJ ou ao Supremo Tribunal Federal, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional, para que se dê ampliação desse efeito de suspensão dos processos, ampliando para todo o território nacional. A mesma ideia se aplica aos tribunais de justiça também. Então, esse é, grosso senso, assim, o sistema de precedentes que o Código de Processo Civil procurou estabelecer. Esses são os principais aspectos. Cada um desses incidentes apresenta algumas peculiaridades procedimentais, mas que na prática compartilham essa mesma ideia. Tudo bem? Então, a partir daqui, a gente vai passar a falar dos outros dois temas, fundamentação das decisões e embargo de declaração. São temas autônomos, mas há alguns pontos que esses pontos se comunicam, como a gente vai evidenciar. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Tem que haver liminar para suspender, é uma determinação do relator. Quando o relator propõe o reconhecimento, por exemplo, de uma repercussão geral
e essa repercussão geral é reconhecida, o relator determina a suspensão nacional, por exemplo, no âmbito do Supremo, determina a suspensão nacional dos processos até que aquela questão seja discutida. A ideia é, bom, eu vou discutir esse tema, então vamos parar tudo para que a solução que eu dê aqui seja aplicada em todos os outros casos. Na prática, isso revela um problema, qual é? Na realidade do Supremo, por exemplo, que eu acompanho mais de perto, por estar lá, há várias repercussões gerais reconhecidas, com determinação de suspensão nacional de processos e repercussão geral que demoram a ser julgados. Então, tem-se processos suspensos há anos. O novo Código também tentou trabalhar isso ao prever um prazo durante o qual, se não fosse julgada a repercussão geral, cessava a suspensão dos processos e eles retomavam seu prosseguimento. Mas isso também foi modificado depois. Não, a suspensão não é automática. É uma faculdade do relator. O Supremo chegou a discutir esse ponto, por exemplo, no âmbito de repercussão geral em matéria criminal. Não falei porque acho que não é o foco da atuação de vocês, mas a título de curiosidade, a pergunta é relevante. Entendeu-se que não é automática, que o relator poderia determinar ou não a suspensão dos processos. É uma possibilidade, mas não uma obrigatoriedade, mas que quase sempre ocorre. Tá bom? Mais algum ponto? Então, fundamentação das decisões judiciais. Como falamos no início, a atividade jurisdicional é, por definição, ou deveria ser, pelo menos, fundamentada. Isso decorre de previsão constitucional expressa, artigo 93, inciso 9, que é reproduzido no artigo 11 do CPC, que é aquele que nós falamos lá no início, que trata ao mesmo tempo da publicidade das manifestações judiciais e também da fundamentação dessas decisões. A fundamentação, segundo aponta a doutrina, possui uma função interna e uma função externa. Do ponto de vista interno, ou seja, endoprocessual, dentro da relação processual, a fundamentação assume a relevância de dar justificativa às partes sobre o provimento jurisdicional. O pedido é procedente ou é improcedente e o fundamento é esse. E não apenas como dar satisfação às partes, mas também possibilitar o exercício, por exemplo, da sua atividade recursal. Para que eu recorra de uma decisão, de uma sentença, por exemplo, eu devo conhecer quais são os fundamentos que levaram àquela conclusão, para que, expondo novos fundamentos, eu defenda uma nova conclusão. Essa é a função interna ou endoprocessual da fundamentação. E há também uma função externa, ou exoprocessual, que diz respeito à própria legitimidade da atuação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não é constituído por membros eleitos democraticamente. O Poder Judiciário é constituído, em regra, por juízes aprovados em concursos públicos ou nas instâncias superiores nomeados por quem de competência. E a própria legitimação da atuação do Poder Judiciário se justifica pela fundamentação das suas decisões. É uma manifestação técnica e não é uma manifestação arbitrária ou aleatória. É uma manifestação fundamentada na qual estão expostos os seus fundamentos. A sentença ou a decisão judicial que é não fundamentada é nula. A sentença ou a decisão judicial possui alguns elementos constitutivos, relatório, fundamentação e dispositivo. Como estamos tratando de fundamentação, a decisão não fundamentada é nula. Então, num recurso em que se reconhece, por exemplo, uma apelação contra uma sentença não fundamentada, se reconhece a sua ausência de fundamentação, essa sentença é nula, o tribunal cassa essa decisão e não a reforma. Em regra, cassada a decisão, o processo volta para a mesma instância judicial, para que o juiz, no exemplo que dei, profira nova sentença, dessa vez de forma fundamentada. A fundamentação, que é um princípio, é um ponto que já tratamos no início, se dá a partir do livre convencimento motivado, e aqui coloca-se um ponto de conexão com o sistema de precedentes que tratamos. Ao longo do tempo já houve outros sistemas, como por exemplo da prova tarifada ou da íntima convicção, que não mais subsistem, até pela ideia de legitimação da manifestação judicial. Em regra, a decisão não fundamentada é nula, é cassada e devolve-se à instância judicial de origem. Mas há uma possibilidade de que a própria instância revisora que decreta a nulidade dessa decisão profira o julgamento de mérito. São os casos da chamada teoria da causa madura. Ou seja, há algumas situações, vamos dar o exemplo da apelação, que é mais fácil de visualizar. Houve uma sentença,
ao recurso de apelação, o tribunal está apreciando essa apelação. Há algumas situações em que o tribunal, ao se deparar com essa apelação, pode, não obstante algum vício ou alguma discordância da decisão recorrida, já se manifestar diretamente sobre o mérito da controvérsia, não apenas sobre o mérito do recurso, mas o mérito da própria lide. São os casos, por exemplo, quando a sentença seja de extinção sem resolução do mérito, que é o caso aqui do 485, e aqui alguns pontos. Quando a sentença seja incongruente com o pedido ou a causa de pedir, pelo princípio da congruência ou da correlação, a sentença judicial não pode extrapolar o pedido que a parte formulou, nem a sua causa de pedir. Quando houver omissão, ou seja, houve uma sentença omissa quanto a um ponto, isso, a princípio, pode desafiar a oposição de embargo de declaração. Mas se isso é apreciado, por exemplo, numa apelação, o próprio tribunal pode já apreciar aquele pedido omisso. E a quarta situação é justamente essa, quando decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Ou seja, se estou diante de uma decisão de primeiro grau nula por ser não fundamentada, isso é possível que o tribunal, ao invés de devolver a decisão para que o juiz profira outra, desde logo já aprecie o mérito da causa. Tudo bem? Então, a causa madura, a nulidade da sentença não fundamentada é uma das situações que possibilita a aplicação da teoria da causa madura, que tem sua aplicação principal no âmbito do recurso de apelação. Não é exclusiva, mas é a principal. Tudo bem? E a ideia de decisão não surpresa, ou seja, na fundamentação da decisão judicial, não é possível que se alegue fundamentos sobre os quais as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. Também decorre daquela constitucionalização que falamos no início, especialmente quanto ao contraditório e a ampla defesa. E a cereja do bolo, digamos assim, da fundamentação das decisões judiciais no novo Código é o artigo 489, parágrafo 1º, que também gerou bastante discussão. Disse que não se considera fundamentada a decisão judicial em algumas situações, e aqui se elenca quais situações são essas. E aqui há um grande ponto de contato com o sistema de precedência. A decisão que se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo e sem explicar a relação desse ato normativo com o caso concreto, considera-se não fundamentada. Ok. Quando se utiliza conceitos jurídicos indeterminados, mas não se explica por que aquele conceito jurídico indeterminado se aplica ou não ao caso, também é uma decisão nula. Ou seja, tal ato administrativo é nulo por lesar o interesse público, portanto, julgo procedente a ação civil pública. Tá, mas o que é interesse público e por que nesse caso o interesse público não se revela atendido? É dever do magistrado que, na fundamentação, expõe esses motivos. Invocar motivos genéricos, ou seja, que se prestam a justificar qualquer decisão, e esse é um ponto que a gente vê na prática de dificuldade dos embargos de declaração, na dificuldade da advocacia pública e privada, que às vezes vê seus embargos de declaração rejeitados por motivos genéricos, né? A sentença recorrida, o embargado não apresenta contradição, omissão e obscuridade, portanto, rejeita os embargos de declaração. A rigor, essa seria uma decisão não fundamentada. Não enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Aqui foi um grande ponto de controvérsia, ou seja, não é absolutamente todos os argumentos que as partes trouxerem, mas aqueles que sejam capazes de discordar ou de desfazer a decisão que foi proferida. Por exemplo, se há pedidos prejudiciais, o afastamento do primeiro pode levar à não apreciação do segundo argumento. E isso não seria uma lesão a esse dispositivo aqui. E aqui, o ponto de contato. Se limitar a invocar precedente ou súmula sem identificar seus fundamentos, nem demonstrar que o caso se ajusta àqueles fundamentos. Ou seja, diante de um caso concreto, o juiz fala: no recurso extraordinário número tal, submetido à repercussão geral, ou ao STJ no recurso repetitivo tal, o STJ decidiu isso, portanto, julgo improcedente o pedido. Isso não é suficiente. A fundamentação deve considerar esses sistemas de precedentes, mas deve expor, no caso concreto, por que se aplica ou por que não se aplica.
Quando deixar, aqui também outra questão, quando deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte. A ausência de manifestação sobre um precedente, a desconsideração de um precedente ou a ignorância de um precedente, ou seja, há um precedente sobre aquela matéria, submetido ao julgamento de recursos repetitivos, apreciado pelo STJ, que não foi considerada na decisão. Isso implica também omissão da sentença ou da decisão judicial, lato sensu, a possibilitar até o cabimento de embargos de declaração. Então, aqui é um outro ponto de contato com o nosso próximo tema, que são os embargos de declaração. Isso está lá na parte de embargos 2022, parágrafo único. E apesar desse ser o principal ponto, relativamente à fundamentação, alguns outros de destaque só para a gente pensar. No âmbito do agravo interno, que é aquela decisão que cabe no âmbito de um tribunal contra uma decisão monocrática de um relator, disse que é vedado a reprodução no voto submetido ao órgão colegiado, a mera reprodução desses fundamentos expostos na decisão agravada. É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Então, isso é um outro ponto de fundamentação. O que a prática revela como dificuldade é que, às vezes, as partes no agravo interno também repetem os argumentos que já foram expostos durante o processo. Então, acaba que a decisão judicial também fica um pouco repetitiva, mas, em tese, se são trazidos novos argumentos no agravo interno, esses novos argumentos devem ser apreciados. Não basta aquela decisão genérica de que a decisão agravada se mantém por seus próprios fundamentos. Isso não é fundamentação adequada. Mas assim, se é um caso que surgiu no próprio julgamento, é possível. Aí depende a qual recurso ele se vincula, né? Mas, de fato, há essa preocupação também. Aqui é aquilo que eu falei para vocês lá no início, quando houver a modificação de um precedente, vamos dizer assim, súmula ou jurisprudência ou tese, o tribunal observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerados os princípios, de novo, da segurança jurídica, isonomia e proteção da confiança. Aqui, além de um dever geral de fundamentação, exige-se que haja um dever específico de fundamentação sobre a alteração daquele entendimento jurisprudencial. E um último caso de relevância da fundamentação é que, em alguns casos, a fundamentação da decisão judicial pode determinar até mesmo qual é o recurso cabível. Nesses artigos aqui, depois vocês deem uma olhada, o tribunal, quando se depara com um recurso especial, um recurso extraordinário, esse artigo está inserido na parte geral que trata de recurso extraordinário e recurso especial, pode determinar algumas providências de negativa de seguimento a partir de um fundamento, encaminhamento ao Tribunal Superior, e conforme o fundamento adotado, é cabível um ou outro recurso. Então, há situações, e esse é o exemplo, em que a fundamentação da decisão judicial determina qual o recurso cabível contra aquela decisão. Tudo bem? Por fim, os embargos de declaração. Os embargos de declaração são previstos como um recurso no sistema processual civil brasileiro, mas sobre o qual, durante algum tempo, houve controvérsia sobre se tratar ou não efetivamente de um recurso. Por quê? Porque é um recurso que é voltado à própria instância que proferiu a decisão recorrida. Trata-se de um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível os embargos de declaração só são cabíveis quando se alega a existência de omissão, obscuridade, contradição, e o novo Código fala também em erro material na decisão embargada. O erro material no Código anterior já possibilitava a própria correção de ofício pelo magistrado. Então, se até de ofício o magistrado pode fazê-lo, também é possível que em embargos de declaração a parte se manifeste quanto ao ponto. E até em razão disso, se discute a própria existência do efeito devolutivo ou não nos embargos de declaração, que é aquele pelo qual se devolve a apreciação da matéria, em regra, a uma instância judicial superior. Como os embargos de declaração são direcionados à própria instância proferidora da decisão embargada, há quem questione a natureza recursal dos embargos e há quem questione a existência ou não de devolutividade na questão. E aqui o parágrafo único que eu mencionei há pouco, quanto à decisão omissa. Nesses casos que falei, omissão, obscuridade, contradição e erro material,
o Código especifica algumas situações quanto à omissão e diz que considera-se omissa a decisão que não se manifeste sobre um precedente existente e incorra em qualquer das condutas do 489, parágrafo 1º, que é aquele que tratamos sobre as decisões judiciais que não se consideram fundamentadas. Então, aqui também um ponto de contato entre precedentes, entre fundamentação e agora os embargos de declaração. Os embargos de declaração são recursos sem efeito suspensivo, em regra. O efeito suspensivo de um recurso pode decorrer de previsão legal, e isso é os casos de efeito suspensivo op legis, que se fala, ou por meio de decisão judicial. Então, os embargos de declaração, pela lei, não possuem efeito suspensivo, mas por decisão do juiz diante do caso concreto, ao verificar, por exemplo, a probabilidade de provimento dos embargos ou alguma questão de urgência por cautela, pode conferir efeito suspensivo aos embargos de declaração. A doutrina mais técnica e mais rigorosa critica ao dizer que, na verdade, o efeito suspensivo não é de cada recurso, mas decorre da própria recorribilidade da decisão impugnada. Barbosa Moreira, professor Barbosa Moreira, que trata muito bem do ponto. Mas ao que aqui interessa, em regra, embargo de declaração não possui efeito suspensivo, mas tem um efeito, digamos, interruptivo. A oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo recursal para interposição de outros recursos. E aqui o novo Código fez uma correção em relação ao sistema da Lei 9.099 dos Juizados Especiais Cíveis, ainda que não seja de interesse próprio da Advocacia da União, mas só para ficar o registro de que a Lei 9.099, artigo 50, falava em suspensão do prazo recursal pela oposição de embargos de declaração. Isso foi agora corrigido. O CPC sempre falou em interrupção, mas modificou esse artigo para falar também em interrupção. Para quem atua perante tribunais superiores, uma questão que por vezes aparece é relativa ao pré-questionamento, e tem a ver também com a inovação recursal. Recurso extraordinário e recurso especial, exige-se que a matéria ali discutida, seja constitucional ou seja infraconstitucional, tenha sido pré-questionada, ou seja, que aquela questão já tenha sido discutida no âmbito daquele processo nas instâncias anteriores. Às vezes as partes alegam um determinado ponto ao longo do processo, sobre o qual a decisão de mérito acaba não se manifestando. Para que isso lá na frente não implique numa ausência de pré-questionamento, a ferramenta que se tem são os embargos de declaração. Opõe-se embargo de declaração e fala, olha, a decisão embargada não se manifestou sobre o artigo 5º, inciso 35, cujo pré-questionamento quero afirmar para um recurso extraordinário que na sequência quero interpor. E mesmo que esse embargo de declaração seja desprovido, e essa é a disposição do Código, considera-se pré-questionada a questão. Então, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, nessa manifestação judicial embargada, considera-se atendido o requisito do pré-questionamento. Últimas observações. Não há necessidade de ratificação do recurso. Então, por exemplo, uma apelação contra a qual se interpôs um recurso extraordinário num prazo rápido e após isso há os embargos de declaração, se no julgamento dos embargos de declaração o acórdão da apelação não foi modificado, não há mais a necessidade de que o recurso extraordinário inicialmente interposto antes dos embargos seja ratificado. Anteriormente existia essa necessidade no Código, no sistema processual passado. Não há mais essa necessidade. E a questão é a questão dos recursos prematuros. Considerava-se extemporâneo o recurso interposto antes da publicação do acórdão. No finzinho da vigência do CPC de 73, o Supremo chegou a se manifestar que, olha, isso não é um caso de intempestividade, se a parte está se adiantando, já interpõe o recurso antes mesmo da publicação, esse recurso deve ser reconhecido nos termos em que proposto. E o Código agora também trata desse ponto, está aqui os artigos para vocês verem. E uma outra última observação, que é uma inovação do Código, a possibilidade, na verdade não é a última, mas é uma das últimas, é a observação quanto à possibilidade de conversão dos embargos em agravo interno. Isso ocorre muito nos tribunais superiores. Às vezes chega uma petição, um recurso com o nome de embargo de declaração,
mas que no seu teor se está discutindo a correção ou incorreção dos fundamentos da decisão recorrida. Então, nessas situações, é possível que o relator conheça dos embargos como se agravo interno fossem e dê à parte um prazo para que ela adeque esse recurso. Então, o órgão conhecerá dos embargos como agravo interno se entender o recurso cabível, mas antes ele determina a intimação do recorrente para que em 5 dias complemente as razões recursais, ajustando essas razões ao recurso de agravo interno. Um ponto prático também, na vigência do CPC de 73, o Supremo, especialmente, entendia que não cabia embargos de declaração contra decisões monocráticas, só dos relatores, só contra decisões colegiadas. O motivo, na prática, era evitar uma nova fase processual, ou seja, há uma decisão monocrática, há uns embargos de declaração, há uma nova decisão monocrática, há um agravo interno, há um novo embargo de declaração. Então, se entendia que não cabia embargo de declaração de decisão monocrática, só agravo interno. Mas o novo Código agora fala que cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial, então passa a caber também. Há situações em que se permite efeitos infringentes nos embargos, ou seja, que se modifique o próprio conteúdo e o mérito da decisão embargada. Nessas situações é imprescindível que se dê a oportunidade do embargado se manifestar, afinal de contas é um provimento ao recurso. E a questão das multas, para os embargos manifestamente protelatórios. 2% no primeiro, 10% no segundo, condiciona-se a interposição de novos recursos ao pagamento da multa, e nesse caso a Fazenda Pública é uma exceção. Não para a imposição da multa, tá? É possível a imposição de multa em embargos protelatórios da Fazenda Pública, mas quanto ao pagamento prévio dessa multa. No caso da Fazenda Pública e beneficiários da Justiça Gratuita, esse pagamento pode se dar só ao final do processo, é a parte final do parágrafo 3º. A interposição de qualquer recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da Justiça Gratuita, que a recolherão ao final. Então, só o destaque é que a exceção não é quanto à possibilidade de instituição da multa, mas quanto à necessidade do seu pagamento prévio. Tudo bem? Estamos na risca aqui da primeira metade da aula. Alguém tem alguma pergunta, algum ponto, algum questionamento? Então, eram essas as delimitações gerais do CPC e normativas sobre os temas. Então, precedentes, fundamentação das decisões judiciais e embargos de declaração. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado.